Provérbios capítulo 2. Hoje eu vou conseguir ler todo porque ontem eu dei as dicas primeiro, né? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Lembra que nós falamos sobre o temor do Senhor ontem? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso te guardará, e o discernimento te protegerá. A sabedoria te livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar a vereda da vida. Olha que perigoso. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se na vereda dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então, ontem, no início, no capítulo 1, nós falamos sobre, pouco tempo que nós tivemos, falamos sobre o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, né? Como que temer a Deus faz o cristão começar no caminho da busca pela sabedoria. E aí agora no capítulo 2, Salomão está falando sobre o valor da sabedoria, né? A excelência da sabedoria, o quanto que vale a sabedoria para que a gente busque ela na nossa vida. Por que nós devemos buscar a sabedoria? Porque ela tem um valor imenso, maior do que prata, maior do que ouro. E porque ela nos traz muitas bênçãos, como nós acabamos de ler aqui. E aí nós falamos ontem um pouco sobre o temor do Senhor, e aqui no início do capítulo 2 ele vai falar mais alguns passos para que a gente obtenha a sabedoria. E aí ele fala assim, logo no primeiro versículo: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Aqui ele está falando sobre a palavra de Deus. A pessoa que tem o desejo de buscar a sabedoria, de ter essa sabedoria de Deus na sua vida, de praticá-la na sua vida, uma pessoa que deseja ser mais sábia, ela precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que às vezes algumas pessoas ficam, eu oro a Deus pedindo sabedoria, eu oro a Deus, eu peço para Deus sabedoria, eu peço tanto para Deus sabedoria, mas parece que ela não chega. Se você não lê a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, vai ser difícil da sabedoria chegar. Porque a sabedoria de Deus, ela está contida aqui na sua palavra.
Ontem a gente já falou, né? Quanto mais arraigado, quanto mais firmado, enraizado, mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, mais sabedoria você vai ter. Porque você vai começar a agir de acordo com a palavra. Você vai começar a agir de acordo com a palavra de Deus. Quem perdeu o estudo de ontem, tem alguma coisa no nosso grupo lá do Telegram, tá? É só você entrar no link do meu perfil aí no Instagram, tem o link do Telegram para você entrar lá e receber todas as dicas que nós passamos ontem. Paz. E aí, a palavra de Deus, ela vai trazer também para nós a sabedoria que a gente precisa. É por isso que muitas vezes você pode orar pedindo sabedoria, orar pedindo para Deus te dar sabedoria, mas Ele não vai fazer cair a sabedoria sobre você se você primeiro também não estiver conhecimento, não tiver o conhecimento da sua palavra. Quem deseja sabedoria precisa buscar, estudar a palavra de Deus e meditar nela, para que a sua mente seja renovada. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2, né? Que a gente deve ser transformado, a gente não deve tomar a forma do mundo, mas devemos ser transformados através da renovação da nossa mente, se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que vai vir? Então, a Bíblia está falando que a gente deve ser transformado pela renovação da nossa mentalidade. Como um cristão renova a sua mentalidade? Através da palavra. Porque tudo que domina a nossa mente, tudo que está falando mais alto, falando mais forte na nossa mente, no nosso coração, vai dominar as nossas atitudes, né? Porque antes que a gente haja, antes que a gente fale, antes que a gente faça alguma coisa, primeiro veio o pensamento, né? Primeiro veio uma ideia, primeiro veio algo na sua mente. E se o que estiver regendo a sua mente, se o que estiver dominando a sua mente não for a palavra de Deus, podem ser as suas emoções, podem ser ensinos que você teve, pode ser a televisão, pode ser as coisas que você aprende na internet, qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, que estiver dominando a sua mente, é isso que vai dominar todas as suas atitudes, todas as suas palavras, todas as suas escolhas. Então, por isso que a gente deve renovar a nossa mente como? Através da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus estiver regendo a nossa mente, o nosso coração, se ela estiver falando mais alto na nossa vida, nós vamos começar a agir de acordo com essa palavra. É por isso que muitas vezes, né, algumas pessoas caem no erro de algumas coisas, né? É por isso que a gente não deve ser levado a algumas atitudes por causa do que a gente está sentindo na hora, por causa das nossas emoções, porque até mesmo se as nossas emoções não estiverem de acordo com a palavra de Deus, nós poderíamos tomar atitudes erradas, que nós vamos nos arrepender. Então, sempre que isso acontece muito na minha vida, né? Às vezes vem um pensamento ruim sobre até mim mesma, sobre até o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou desejando, sobre o que eu estou querendo fazer, sobre alguma escolha que eu estou querendo fazer, e vem um pensamento ruim, né? Ah, você não pode. Ah, você não consegue. Ah, você é fracasso, você é fracassada. Se você começar a deixar isso te dominar, você vai agir de acordo com essa palavra. Ou você vai desistir, ou você não vai fazer, ou você vai parar, né? Ou você vai achar que é coisa da sua cabeça e não vai fazer mais, ou você vai pensar, não, realmente isso não é para mim. Mas se a palavra de Deus estiver regendo o seu coração, e é por isso que você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, porque ela vai te dar sabedoria nesse momento. Como que você vai combater esses pensamentos ruins se você não tiver a palavra de Deus? Por exemplo, quando um pensamento na minha mente vem me dizer que eu sou fracassada, que eu não consigo, que eu não posso, como que eu vou rebater isso se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedoras? Aí toda vez que o pensamento vem na minha cabeça eu falo, não, eu rejeito esse pensamento porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E às vezes eu falo até em voz alta para
para falar, sabe, no meu coração, para declarar no mundo espiritual para quem quiser ouvir. Não, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Eu sou isso, isso, isso e isso. Mas se a palavra de Deus, se você não tiver conhecimento da palavra, como que você vai rebater essas coisas? É por isso que o provérbio, né, Salomão está falando aqui, guarda no teu coração a palavra de Deus, guarda no teu coração os mandamentos para que você seja sábio. Não adianta você ficar orando por sabedoria se você não tiver a palavra de Deus dentro de você. Tá vendo como a palavra de Deus é importante na nossa vida? Como não é algo que a gente deve ficar só lendo por ler, para falar que a gente está lendo muita coisa por dia, mas ela deve estar enraizada no nosso coração. Olha a importância da palavra de Deus na nossa vida. Sabe, não negligencie a palavra de Deus. A gente está precisando, sabe, de crentes que sejam enraizados na palavra, porque o crente que conhece a palavra é um crente sábio. Sabe, é um crente que dificilmente erra, porque todo mundo erra, mas dificilmente vai errar em coisas tolas, porque ele tem a palavra de Deus regendo a sua vida. Sabe, a palavra de Deus é tão importante que o Salmo 119, apesar das pessoas brincarem, né, que é aquele salmo grandão, né, que o povo fica cansado se for ler, mas se você for ler ele, você vai ver, vai encontrar alguém apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo o Salmo 119 porque eu fico vendo uma pessoa totalmente apaixonada pela palavra de Deus. Ele faz várias declarações pela palavra de Deus. Ele fala que fica pensando nela o dia inteiro. Ele fala que ele acorda mais cedo para ler a palavra. Ele fala que vai dormir mais tarde por causa da palavra. É alguém totalmente apaixonado pela palavra de Deus. Depois você dá uma estudada no Salmo 119 também. E ele fala assim, que os que seguem, o primeiro versículo do Salmo 119, os que seguem a lei do Senhor são felizes e íntegros. Quem segue a palavra de Deus é feliz e íntegro. Sabe? Você quer ser uma pessoa íntegra? Tenha a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. No verso 6 ele diz que não ficaria confundido se atentasse aos mandamentos. Se você se atentar à palavra de Deus, se você se atentar à palavra de Deus na sua vida, dificilmente você será alguém confundido. Dificilmente você vai ser alguém enganado. Dificilmente você vai ser aquela pessoa que às vezes você pode estar sendo aí, eu pensei que essa pessoa era a pessoa para mim. Eu pensei que essa pessoa era minha amiga. Eu pensei que esse relacionamento ia dar certo. Eu pensei que isso. Eu pensei... Não. A pessoa que é fiel, que segue a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus no seu coração, dificilmente será uma pessoa que vai andar por aí enganada quanto a coisas, quanto a situações, quanto a pessoas, qualquer coisa. Porque você vai ser uma pessoa sábia, cheia da sabedoria de Deus. Então mergulhe na palavra. Se tem uma coisa que nós podemos aprender nesse estudo de hoje, mergulhe na palavra de Deus. Seja alguém que ama a palavra de Deus. Seja alguém que deseja conhecer cada vez mais a palavra de Deus, porque isso é benefício seu, tá? Vamos continuar aqui. Se clamar por entendimento. Olha, então agora a gente já falamos ontem sobre o temor do Senhor, falamos sobre a palavra de Deus e agora nós estamos falando sobre clamor, oração. A sabedoria de Deus, ela vem na nossa vida através também da oração. Ela é uma combinação de uma busca, né, de algumas escolhas e de algumas atitudes. Além do temor do Senhor, além do estudo da palavra de Deus, nós também precisamos orar a Ele, clamar a Ele para que Ele nos conceda sabedoria e discernimento. A oração, quando ela é aliada ao estudo da palavra de Deus, faz com que o Espírito Santo ilumine o nosso coração com a revelação da palavra de Deus. E aí faz com que a gente seja também mais espiritual e não só estudioso da palavra de Deus. Lembra da oração que eu fiz aqui no início? Que eu falo que Paulo fez essa oração também, pedindo para que Deus enchesse, né, os cristãos lá de Efésios
de espírito de sabedoria, revelação e iluminasse os olhos do entendimento, isso quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que a gente, além de ler a palavra, orarmos pedindo a Deus, né, a sabedoria, o Espírito Santo entra em ação e traz a luz para nós. Toda a revelação, todo o entendimento, tudo aquilo que a gente precisa entender naquela palavra, na palavra de Deus que nós estamos nos dedicando. Por isso que eu falei, uma das dicas ontem, pedir para o Espírito Santo te dar o entendimento da palavra que você está lendo. Porque isso também vai te trazer a sabedoria que você precisa, a sabedoria prática, a sabedoria para a sua vida. Porque a pessoa que só estuda a palavra de Deus, ela vai ser um grande estudioso. Existem tantas pessoas aí que você conhece que amam falar, porque eu conheço a palavra, eu já li a Bíblia não sei quantas mil vezes, e às vezes elas são grandes estudiosas da palavra de Deus, mas não tem o entendimento, né? Não tem aquela revelação, não tem aquela aplicação para a sua vida, não aplicam para a sua vida, porque não oram e pedem para o Espírito Santo trazer a revelação daquela palavra. Sabe, trazer a sabedoria necessária naquela palavra. Então nós precisamos guardar no nosso coração a palavra de Deus e clamar a Ele pelo entendimento da sua palavra. Sempre que você for estudar a palavra de Deus, sempre que você for ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo te dar a revelação da sua palavra. Abrir os olhos do seu entendimento daquela palavra para você ter sabedoria, para você praticar, para você aplicar na sua vida. Não seja apenas um estudioso ou uma estudiosa da palavra. Você pode ser, se você quiser quiser esse título, né, de estudioso. Algumas pessoas elas têm esse orgulho também de saber muito, mas não adianta saber muito se você não praticar. Se ela não for verdade na sua vida. E o Espírito Santo, né, com a ajuda do Espírito Santo, essa palavra vai virando cada vez mais verdade na nossa vida. Então nós precisamos. Segredo de ontem, temor do Senhor, guardar a palavra de Deus, clamar pelo entendimento, clamar ao Espírito Santo, clamar a Deus pela revelação da sua palavra. E assim nós seremos cada vez mais sábios. Quer ter sabedoria? Quer praticar a sabedoria na sua vida? Nunca se esqueça desses 3 segredos. E aí depois ele vai começar a falar, né? Pois é o Senhor que dá sabedoria. Então, por que você precisa orar? Por que você precisa buscar? Por que você precisa entender a palavra de Deus? Porque é o Senhor que dá. Então, somente através dele, somente acessando a ele, nós vamos ter acesso a essa sabedoria, né? Então, vamos lá, não fique só orando pedindo por sabedoria, você precisa agir, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas também não seja apenas só estudiosa da palavra, ore pedindo a Ele a revelação da palavra, abrir os olhos do seu entendimento e eu tenho certeza que a sabedoria vai chegar para você de uma maneira extraordinária. Você vai sentir isso na sua vida e as pessoas ao seu redor vão sentir também. Você vai testemunhar, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E aí, ele continua falando e ele vai começar a falar agora de alguns benefícios que a sabedoria vai trazer para a gente. Por exemplo, você vai entender o que é temer ao Senhor e achar o conhecimento de Deus. Você quer conhecer mais a Deus? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai Deus, é muito bonito, né? Às vezes até em algumas canções a gente fala, quero te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade contigo. E fala, é muito bonito falar. Mas se você tiver sabedoria, se você andar nesse caminho aqui, você vai ter o conhecimento de Deus. Não tem fórmula mágica, sabe? Não tem, coisa bonita, só falar. Você precisa agir, né? Você terá o conhecimento de Deus. Você vai ter sensatez, versículo 7. Você vai ter proteção, ainda no versículo 7. Você vai entender o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 9. A sabedoria vai te trazer, Provérbios capítulo 2, isso mesmo. A sabedoria vai te fazer entender o que é justo, o que é certo. Você quer agir com justiça na sua vida?
Você quer ser uma pessoa justa, que anda em justiça? Busca a sabedoria. A sabedoria entrará no seu coração, será agradável à sua alma. Bom senso, sabe? Pessoa sem noção, sem senso de nada. A sabedoria te traz o bom senso. O discernimento vai te proteger, sabe? Te proteger de você não errar. A gente já falou sobre isso aqui no início. A sabedoria vai te livrar do caminho dos maus, sabe? Vai te fazer entender quem são as pessoas com quem você deve andar, quem são as pessoas com quem você não deve andar, quem são aquelas que você deve se associar, quem são aquelas que você não deve se associar, porque a sabedoria de Deus ela vai te trazer discernimento para essas coisas. Eu já falei aqui, você não vai ficar enganado quanto às pessoas. Ela vai te livrar do caminho dos maus. Ela vai te livrar, aí fala aqui da mulher imoral, falando sobre a imoralidade sexual, sabe? Ela vai te livrar disso também. Às vezes as pessoas, né, falam, porque é uma luta, né, grande, é uma luta contra a carne, mas a sabedoria vai te dar discernimento também para você sair, para você ficar longe disso, para você fugir dessas coisas, sabe? Existe como você não ceder a essas tentações se o quê? Se você tiver sabedoria, se você tiver enraizado na palavra, se você for alguém que ora. A sabedoria que Deus vai te dar vai te fazer também fugir dessas situações. A gente vai falar um pouco sobre isso lá em Provérbios 5 também, então não vou entrar muito agora. Ela vai te livrar da imoralidade sexual. E ela vai fazer com que a gente receba as bênçãos prometidas por Deus. Então vou falar aqui, vou repetir para vocês as 5 bênçãos. Nesse capítulo aqui, no capítulo 2, 5 bênçãos que a sabedoria nos traz. Eu vou falar aqui e eu vou mandar essa listinha também no grupo do Telegram, tá? Então, se você tiver lá já, daqui a pouco você vai receber. Se você não tiver, entra lá no link do meu perfil para você receber essas dicas. Eu vou falar agora, tá? 5 bênçãos para quem tem sabedoria. 5 bênçãos que a sabedoria nos traz. Primeira, aprende a temer ao Senhor e será protegido contra o mal ao longo da caminhada da vida. Segunda bênção, consegue discernir entre o bem e o mal e assim evitar tragédias do pecado. Quando a gente discerne, a gente consegue evitar situações que podem trazer coisas muito ruins para a nossa vida. Terceira bênção da sabedoria, disposição para evitar pessoas más e conviver com pessoas boas e justas. A sabedoria ela vai te trazer esse discernimento, essa disposição de você conseguir observar quem são as pessoas com quem você deve andar, quem são as pessoas com quem você não deve andar. A quarta, abster-se da imoralidade sexual. Então a sabedoria também vai te fazer capaz de se abster de qualquer tipo de imoralidade sexual. Para ver como a Bíblia fala sobre todas as coisas, né? E quinta bênção da sabedoria é receber as bênçãos prometidas por Deus. Então olha quantas bênçãos que a sabedoria traz na nossa vida. É por isso que ela vale mais do que ouro, porque ter muito dinheiro, ter muita riqueza não vai fazer você entender o que é bom, o que é ruim, não vai fazer você ser protegido do mal, não vai fazer você ter discernimento, você apenas tem muito dinheiro, mas a riqueza não traz essas bênçãos. Você estudar muito, né? Você ler muito, vai te trazer muito conhecimento e vai te trazer também muita coisa para a sua vida. Mas tem coisa que só a sabedoria que vem de Deus vai trazer para você. Então você tem que buscar sabedoria, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que orar, você tem que ter o conhecimento de Deus, você precisa temer ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor para que
essas coisas venham, comecem a acontecer na sua vida. Se você não entender a palavra de Deus, você não vai saber ser fiel a Ele em todas as áreas, porque você não vai saber do que Ele não gosta, o que Ele gosta, o que Ele aceita, o que Ele não aceita, sabe? O que Ele rejeita. Então, a sabedoria, né, de Deus, essa sabedoria prática que você quer viver na sua vida, você quer ser uma pessoa sábia, você quer praticar a sabedoria, comece por essas 3 coisas. Tema a Deus, ame e conheça a sua palavra, guarde no seu coração, ore a Ele pedindo a revelação, abrir os olhos do seu entendimento, sabe? E eu tenho certeza que todas essas bênçãos, assim como a sabedoria vai chegar na sua vida, todas essas bênçãos da sabedoria, eu declaro na sua vida que você vai receber também. Amém? Amém. Esse foi, terminamos certo.